dia. Hoje vamos conversar sobre um assunto temido, a morte. Apesar de desconfortável, é saudável que a gente fale sobre ela, inclusive com as crianças, já que aceitar o ciclo da vida ajuda a lidar com a dor da perda de alguém querido. Nossa convidada é um exemplo disso. Gláucia Rezende Tavares é psicóloga e fez da morte da própria filha uma oportunidade para mudar sua trajetória. Ela escreveu um livro e criou uma rede de apoio para pessoas que estão enfrentando o luto. Não paralisar na dor, aceitar a ajuda e desenvolver a capacidade de usufruir do que está disponível, em vez de apenas chorar o que se foi. Essas são algumas das lições que a Gláucia colocou no livro dela, Do Luto à Luta. Gláucia, muito bom dia. Bom dia. Não é fácil colocar tudo isso em prática, né? Como que foi a sua experiência no momento da perda? Com a formação como psicóloga, isso me deu uma bagagem, mas não é condição exclusiva. Eu acho que a questão essencial é buscar uma coerência entre aquilo que a gente de fato acredita, estuda, se organiza, que tem como valor, e o que pode pôr na prática, pode viver, né? Uma vida que eu tenho boas ideias, mas que não a aplico, ela fica em qualquer setor muito pouco sustentável, né? Então, só falamos tanto de sustentabilidade, autossustentabilidade, é a gente poder se orientar por valores que a gente reconhece e agir de uma maneira coerente. Então, buscar essa coerência. E aí, como terapeuta, como psicóloga, eu já atendia no consultório muitas pessoas que tinham passado por perdas. Aliás, quem não passa por perda das mais diversas ordens, né? E o grande exercício para mim foi exatamente avaliar, olha, isso que me orientava como profissional para acompanhar pessoas, é dessa mesma fonte que eu me orientarei, né? Então a sensação, a despeito da dor, do grande desafio, foi de uma certa paz, para entender realmente que aquilo que eu me orientava para estar com outras pessoas também valeu para mim. Então isso fez uma diferença. Você perdeu uma filha de 18 anos. Isso. Num acidente de carro. Naquele momento que você soube da perda, você já fez uma escolha de lidar de uma forma mais esperançosa com isso? Ou é um tempo depois? Não tem um momento em que a pessoa faz uma escolha? Eu acho que esse tempo é de cada um. E escolhas a gente está fazendo o tempo inteiro, né? Já dizia nosso Sartre, filósofo, que somos condenados a sermos livres. A gente faz escolhas o tempo inteiro. E isso é luto. É muito interessante como que a gente atribui ao luto uma carga emocional muito pesada, como se fosse uma coisa muito ruim. Mas todo o processo nosso, onde priorizamos algo, e ao priorizar algo qualquer na vida, a gente também tem que renunciar a uma outra coisa, né? Porque não existe tudo, não é possível fazermos tudo. Isso é um processo de luto. É uma morte, né? De uma opção, o né? Tempo inteiro, o tempo inteiro, né? Então, ter essa clareza dessas escolhas e entender isso. Por melhor que seja uma escolha, ela não contempla todas as opções, né? Então, isso é um trabalho de luta. Então, em relação ao impacto da notícia da morte da minha filha, é claro que isso é um impacto, né? É uma força que paralisa por um período. Por outro lado, o que me movia era como que posso me manter sendo mãe dessa filha mesmo morta, né? Porque não existe a condição de ex-mãe, né? Quando me perguntam quantos filhos tenho, eu não deixei de ser, né? Então, nessa condição, buscar, inclusive, esse desafio para avaliar e me organizar. O que eu posso aprender dessa lição? Eu acho que esse é um grande estímulo para a gente caminhar na vida. Por maior que sejam as situações que todos nós sejamos expostos, quando conseguimos atribuir sentido para isso, e especialmente perguntar o que é possível aprender, o que eu posso disso, ampliar em termos de consciência, de ocupação no lugar, na vida, isso vai nos orientando no lugar de desorientar. Então a grande pergunta era essa: como eu posso manter essa ligação amorosa à memória da minha filha e até estimular a mim como uma forma de render homenagem a ela,
também na minha recuperação. Não é uma escolha fácil organizar esse pensamento, se propor a isso na hora da perda de uma pessoa querida. Você defende no livro, que se a gente falasse mais sobre esse assunto, se a gente lidasse mais com o tema do luto, isso ficaria menos doloroso? Para qualquer situação, qualquer tema na vida que a gente blinda e que a gente se impede e que põe debaixo dos nossos tapetes, a primeira questão que eu posso esconder nesses nossos porões internos, mas o corpo grita. A dor que não é expressa, o corpo fala, ele grita, né? Ele grita por sintomas os mais diversos, né? Então, a questão do falar não é um falar desmedidamente, mas até observar espaços, pessoas, lugares onde essa expressão ela tenha também uma acolhida. Porque nós temos uma cultura de que esse assunto realmente ele é blindado, ele não é para ser dito. Uma cultura, né, do silêncio. Uma cultura sobre a morte, né? O que a gente chama tecnicamente de conspiração do silêncio, né? Não se fala, não se toca, né? Então, socialmente, não é adequado, não é numa reunião, num espaço de congraçamento, que é um lugar para poder expressar luto. Até pelo contrário, e a gente brinca muito, que é uma atitude, inclusive, que ela é bem mineira a expressão, mas é espalhar bolinho. Não é esse o lugar, né? Mas é entender espaços, condições, pessoas que estejam disponíveis a escutar, que essa situação possa ser melhor assimilada e digerida, vale, né? A partir daí, e dentro do processo do luto, do nosso luto que nós vivemos em família, os 6 primeiros meses foram períodos que essa nossa rede social, ela foi muito eficaz em torno de gestos muito solidários, presenças, manifestações, mimos que foram até muito agradáveis. Mas que com o passar do tempo, é claro que isso tende a acabar, né? E que manter mimo pagando o preço de ser incompetente, de ser vítima das circunstâncias, também é um preço muito caro, né? E por volta, então, desses 6 primeiros meses do nosso luto, eu comecei a perceber, né, que as manifestações, elas começaram realmente a diminuir, a diluir, era natural. Porque a gente, quando quer ser solidário com uma pessoa que teve uma perda, a gente tem até receio de se aproximar da pessoa e falar na perda e, né, a pessoa já está se recuperando, está melhorzinha, a gente tem até medo de tocar no assunto, né? E aí, fazer sofrer mais. E é muito curioso, porque, em geral, quem não teve uma perda próxima tem menos habilidade, até porque ninguém quer. Então, muitas vezes, as conversas e as falas, e a gente brinca muitas vezes com isso, porque são falas malditas, no sentido de que, olha, foi Deus que quis, né? Isso é porque é forte, você dá conta disso, né? Tem que ser forte, e é uma situação que vai encrudecendo muito, né? Agora, exatamente na medida em que a gente foi percebendo que com esse passar desses 6 meses, essas manifestações e esses gestos foram diminuindo, que houve uma conversa entre meu marido e eu, e a gente falou, nós temos que procurar a nossa turma, porque a gente precisa de um espaço também que a gente possa, porque por mais que a gente queira assumir a nossa vida, e assumimos a vida de uma maneira minimamente possível, é claro que essa condição ela era nossa, a nossa vida tinha mudado, né? E aí foi um impacto, porque ao procurar a nossa turma não tem nome. Em língua alguma existe uma categorização para pais que perderam filhos. Você fica viúvo, você fica órfão, né? Mas ao perder filho não tem nome, né? Então essa foi, como é que é isso, né? E é muito curioso, porque na medida que a gente está aberta a procurar alguma coisa que faz sentido, as situações passam a se organizar para isso, né? E aí as 3 letrinhas vieram para nós, que é o A, P e o I, né? Que é o apoio a perdas irreparáveis. E a partir daí a gente começou a se constituir como grupo. Um AP que é um convite e é sonoramente uma proposta em inglês, que é uma subida, vamos para cima, né?
O AP que, então, refere a essas 3 letras, que é o apoio a perdas irreparáveis, e que sugere a abelha, a apicultura, a colmeia, a vida que nos aferroa, mas que também nos dá mel. E é esse caminho da gente buscar essa cooperativa. Então, poder abrir e cooperar. Então, em outubro de 98, foi quando a gente convidou pais que tinham perdido filhos. O grande desafio para mim, como uma formação cristã, a grande pergunta como é que passa Natal sem filho? Era o primeiro Natal que nós não teríamos a presença física da Camille. E que a partir daí essa rede, então, ela vem se desdobrando, né? E hoje não é um grupo que se restringe exclusivamente a pais que perderam filhos, mas pessoas enlutadas, né? Então, esse processo de buscar, se não tem nome, o nome aparece, né? Então, diante de obstáculos, há disposição, sim, de buscar soluções. E aí eu gosto muito de Guimarães Rosa quando ele diz, olha, só quem tem cava funda de buraco é que põe por riba a ponte, né? Então, poder construir a ponte e entender que o trabalho de luto é isso, é fazer essa ponte, fazer essa caminhada, fazer essa transição de uma condição inicial e uma situação que mudou. E você fala que quanto maior a sensação de ser dono de alguém, quanto maior esse apego, maior depois a sensação de abandono. Então, assim, a gente deveria se preparar para o luto ao longo da vida, tendo com as pessoas relações mais livres, menos desapegadas, seria isso? Né? E aí tem a história do apego, eu brinco muito que algumas vezes é o apiego, é a gente, é a nós, né? Nós queremos ser demais, achando que de fato é dono. Nós não somos dono nem da nossa vida, né? A nossa vida funciona para nós num sistema de leasing. Nós somos convocados a sermos zeladores da vida, a cuidar, e achamos que temos, né? Temos clientes, temos filhos. Nós não temos, a gente convive, né? Então é muito interessante nesse caminho que a gente possa conviver. E eu acho que nesse sentido, falar da morte não é necessariamente morbidez, mas até entender essa transitoriedade, nos dando, inclusive, um alerta para que a gente possa, de fato, validar e ter qualidade de vida, porque ela acaba, né? Ela passa. Com frequência escutamos pessoas dizendo que vão matar o tempo, que vão jogar a conversa fora, que vão, né? Olha, isso é desperdiçar vida onde a gente se distraia, e eu chamo de distraição, fazendo milhares de coisas que não nos nutrem e que não têm o menor sentido para a gente. Tá certo. Gláucia, nós vamos fazer um intervalo rápido e no segundo bloco a Gláucia vai responder algumas perguntas gravadas nas ruas. A gente deve desfazer dos objetos da pessoa, os objetos pessoais da pessoa que morreu? Nós voltamos já já para responder.